Olá, eu vou resolver essa questão. Conjunto solução da inequação um sobre x vezes um menos x maior do que um sobre x é. Essa inequação aqui, eu vou fazer o seguinte. Um sobre x vezes um menos x. Aí eu vou tirar esse um sobre x do segundo membro e passar para o primeiro. Vai ficar menos um sobre x maior do que zero. Aí eu vou transformar essa parte do primeiro membro, essa subtração, em uma única fração. É o denominador comum de x vezes um menos x. E x é x vezes um menos x. Fazendo o cálculo do novo numerador, x vezes um menos x dividido por x vezes um menos x vai dar 1. 1 vezes 1, 1. X vezes um menos x dividido por x vai dar um menos x. Aí eu multiplico por um, por menos um, né? Agora eu vou fazer as operações aqui no numerador. Aí eu posso fazer a propriedade distributiva, menos um vezes um, menos um. E menos um vezes menos x vai dar mais x. Vou continuar aqui em cima. Um menos um é zero. Aí vai sobrar só o x no numerador. Sobre x vezes um menos x. Agora eu coloquei aqui em forma de fração o primeiro membro. Para que essa divisão seja maior do que zero, eu tenho duas condições. Ou o numerador e o denominador são positivos, aí mais com mais, aí vai ser mais. O quociente vai ser mais. O resultado da divisão vai ser positivo, vai ser maior do que zero. Ou então, o numerador e o denominador vão ser negativos. Vão ser negativos, porque menos com menos, na divisão, vai dar mais. Vai ser maior do que zero também. Assim, eu tenho que fazer o estudo dos sinais. Para x não precisa, porque x eu já sei, porque se é só x, então se for negativo, vai ser menor do que zero. Se for positivo, vai ser maior do que zero. Eu vou fazer o estudo dos sinais para o denominador, que é x vezes um menos x. Aí, no caso, eu vou tirar as raízes. As raízes é quando é igual a zero, antes de fazer o estudo dos sinais. Mas aqui, ó, como é o denominador não pode ser igual a zero, porque não existe divisão por zero. Dessa forma, de vez eu colocar igual, eu vou colocar diferente, diferente de zero. Aí, no caso, como é uma multiplicação, na multiplicação, para ser igual a zero, o x tem que ser, um dos fatores tem que ser igual a zero. Ou o x é igual a zero, no caso, ele não vai poder ser, porque faz parte do denominador, ou o x não vai poder ser igual a um, porque um menos um aqui no outro fator, o x sendo um, aí um menos um vai ser igual a zero. Então, x também não vai poder ser igual a um, tem que ser diferente de um, para que o denominador seja diferente de zero. Fazendo o gráfico, uma observação, esse polinômio aqui
é um polinômio de segundo grau, porque se eu fizer a propriedade distributiva, vai ser x vezes 1, x. E x vezes menos x vai dar menos x ao quadrado. E esse polinômio vai ter a concavidade voltada para baixo, porque o coeficiente do termo do segundo grau é negativo. E a parábola vai tocar em dois pontos no eixo x, que são os pontos 0 e 1. Entre 0 e 1 é positivo. Se o x for menor do que zero, o polinômio vai ser negativo. Ou se o x for maior do que 1, o polinômio, o denominador, vai ser também negativo. Aí agora, fazendo a tabela do estudo dos sinais, tem o numerador, que é o x, denominador, que é x vezes 1 menos x, eu vou colocar dois valores de referência, que é o 0 e o 1. Para o numerador, como eu já havia dito, se o x for negativo, ele vai ser menor do que zero. Se o x for positivo, ele vai ser maior do que zero. Para o denominador, aí eu tenho que olhar aqui o gráfico. Quando é menor do que zero, é negativo. Entre 0 e 1, positivo. Quando é maior do que 1, é negativo. Aí menos com menos é mais com mais é mais com menos é menos. Aí o que importa são só esses valores aqui, esse intervalo a partir do x menor do que 1. Uma observação, não pode ser igual a 1, porque senão o denominador vai ser igual a zero. Então não pode ser igual a 1. E o x também tem que ser diferente de zero. Porque se eu colocar o x menor do que 1, aí vai pegar o zero, e o zero não pode. Aí eu coloco essa observação, que o x ele tem que ser diferente de zero. Aí, analisando aqui as alternativas, tem a letra C. X pertence aos números reais, tal que x é menor do que 1 e x diferente de zero.